Saudamos a todos com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui nesta noite. Quero agradecer na pessoa do pastor Clóvis, ao conselho da Igreja Mãe, aqui em João Dourado, que muito nos honra com esta oportunidade de ministrar a palavra de Deus neste evento tão significativo, tão importante, tão marcante na vida desta igreja, na vida desta cidade. Nossa oração é que o Senhor, com graça e misericórdia, nos abençoe e nos fale aquilo que Ele deseja e que nos inquiete a vivermos para a glória de Seu nome. Se você tem Bíblia aí em suas mãos, abra em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, eu vou ler apenas os 6 primeiros versículos e nós vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. O texto de 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 ao 6, nos fala que uma cidade foi saqueada por um exército inimigo, chamados Amalequitas. Assim nos diz o Senhor em sua palavra: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os Amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, um carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Nós não temos dúvidas, queridos, em afirmar que a família é um dos maiores projetos de Deus. A família foi instituída pelo Senhor. Lá no livro do Gênesis nós encontramos isso. Deus faz o homem, vê que todos os outros animais tinham uma companheira. O Senhor faz com que Adão possa dormir, tiram a costela, da costela faz a mulher, presenteia-o com a mulher e diz: crescei, multiplicai, povoai a terra e sujeitai. Família é projeto de Deus. Diz a palavra do Senhor que quando o Senhor quis fazer uma aliança, por ter desejo de ter destruído a terra e ter decidido poupar algumas pessoas, Ele poupa uma família. Ele poupa a família de Noé. Diz que quando Ele quer fazer uma aliança, Ele escolhe a família de Abraão para fazer uma aliança. Diz que o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, primeiro milagre que Ele realizou foi transformar a água em vinho em um casamento. E por que isso? Porque Deus se preocupa com a família. Todos nós que somos do Senhor, diz a palavra de Deus que nós fazemos parte da família do Senhor. Deus tem um projeto todo especial para a família. Só que tem um detalhe, amados e queridos. A Bíblia nos fala do nosso inimigo. A Bíblia nos diz que ele é o nosso adversário. A Bíblia o apresenta como opositor. Tudo o que é feito por Deus, tudo o que deve ser utilizado para a glória de Deus, tudo o que fora criado pelo Senhor, o inimigo se levanta contra. E esse texto que nós acabamos de ler nos fala acerca disso. Diz a palavra do Senhor que Davi e os seus homens tinham ido para a luta. Na verdade, eles tinham ido fazer o que era de costume. E vamos dizer que Davi e os seus homens foram ao trabalho. Só que quando eles retornaram, chegando na cidade que eles residiam, cidade de Ziclag,
eles encontraram a cidade toda queimada. Não encontraram nenhum morador sequer, nenhuma esposa, nenhum filho, ninguém, porque o inimigo havia se levantado contra a cidade, havia destruído a cidade e havia levado cativos a todos que estavam na cidade. Diz a palavra de Deus que Davi e os seus homens, 600 homens, eles começam a chorar, 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 até não terem mais forças para chorar. Diz que aqueles homens quiseram apedrejar a Davi por considerá-lo culpado por aquilo que acontecera. Mas a palavra nos diz de uma maneira muito clara, no versículo de número 6, que Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Queridos, nós queremos pensar nesta noite, baseado nesse texto, sobre a necessidade em caráter urgente e urgentíssimo de lutarmos pelas nossas famílias. Nós precisamos lutar por nossas famílias. E eu quero parabenizar a Igreja Presbiteriana, aqui, Igreja Mãe João Dourado, por este movimento tão abençoador. Que Deus seja louvado a cada dia através da vida de cada um de vocês, pois vocês estão investindo na família, lutando em favor da família, levantando a bandeira da família, enquanto muitos estão dizendo o contrário, que a família é uma sociedade falida, que agora cada um tem que fazer o que quiser, que podemos sim trocar de mulher como trocamos de roupa, que não há nenhum problema em casar e descasar quantas vezes for necessário, que agora não há mais nenhum problema de homem constituir, entre aspas, família com outro homem, de mulher constituir, entre aspas, família com outra mulher. Nós estamos dizendo, não é assim. Isso não é verdade. Isso é mentira do inimigo. E nós queremos olhar nesse texto para podermos lutar por nossas famílias. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos ver de uma maneira muito clara que a palavra do Senhor nos mostra que o inimigo tende a se levantar contra as famílias. Diz no primeiro versículo deste capítulo 30: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague ia esta ferido e queimado. Versículo 2 diz assim: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Não tenha dúvida disso. O inimigo se levanta diário e constantemente contra a família. O inimigo nem tem família, por isso que um dos objetivos dele é destruir a família que fora instituída pelo próprio Senhor. E nós encontramos inúmeros inimigos que poderíamos citar de uma maneira muito rápida nesta noite. Nós poderíamos citar a própria cultura que tem sido impregnada, que tem sido forçada, que tem sido empurrada muitas das vezes de garganta abaixo em todos nós, brasileiros, de que a família nuclear ou aquele modelo tradicional de família já se passou. Não há mais necessidade de valorizar, pois família não precisa ser necessariamente a união de um homem e de uma mulher, gerando assim filhos. A cultura tem tentado empurrar de goela abaixo que família pode ser simplesmente a união de duas pessoas que se amam e que querem compartilhar de sua vida. Nós poderíamos citar, queridos, por exemplo, a própria mídia. E aí as novelas de hoje são destruidoras, são armas do diabo contra a família que foram instituída pelo Senhor. Mulher idosa beijando outra idosa, isso é visto, ou já foi visto, já foi passado em algumas novelas. Programas que muitos dos evangélicos assistem, por exemplo, aquele grande irmão do Brasil, Big Brother Brasil. Muitos dos crentes se deparam, apoiam-se em suas salas para poderem torcer contra fulano ou a favor de Beltrano. É mais um programa voltado
para destruir as famílias, para destruir os relacionamentos, para colocar em xeque a instituição formada pelo próprio Senhor. Nós poderíamos citar até as próprias leis. Leis estão sendo instituídas, e até o início deste ano, o Ministério da Educação e Cultura fez o que pôde, tentou o máximo que pôde, para poder trazer para todas as escolas do nosso país, baixar de cima a baixo a cartilha formada por eles mesmos, distribuindo um kit que fora conhecido em todo o país como kit gay, para que crianças da tenra idade começassem a ser instruídos de que poderia fazer o que quisesse fazer de sua vida. Ideologia de gênero tem sido forçado constantemente para que pessoas possam começar a perceber que não deve ser tão rígido assim. Afinal de contas, a pessoa não nasce nem homem nem mulher, o engodo do diabo, isso que tem sido passado. A Bíblia nos diz: homem e mulher o Senhor os fez. Nós temos que nos voltar para a palavra. A mentalidade humana tem sido bombardeada. As leis estão sendo postas contra a família. Por exemplo, certidão de nascimento antes tinha nome do pai e nome da mãe. Agora não existe mais isso. Agora o nome dos pais, porque na certidão de nascimento pode ter pai, pai, ou mãe, mãe, na identidade da mesma maneira. As escolas, por sua vez, não estão mais comemorando o Dia dos Pais, Dia das Mães. Agora as escolas estão fazendo celebração da família. Por que isso? Porque é mais uma tentativa de distorcer esta realidade apresentada na palavra de Deus. Não tenho dúvida disso. O inimigo tem se levantado contra a família. É projeto do diabo destruir aquilo que fora feito pelo próprio Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor nos diz que o que Deus fez dura eternamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos diz, queridos, que quando o inimigo se levanta contra a família, mesmo diante de uma aparente, entendam, aparente vitória, sentimentos tendem a florescer no seio familiar. Por exemplo, nesse texto aqui de 1 Samuel capítulo 30, versículo 4 diz que os homens choraram, e choraram até não terem mais forças para chorar. No versículo de número 6 diz: Davi se angustiou. No versículo de número 6 ainda diz: porque todos estavam em amargura. Quando o inimigo ataca a família, sentimentos negativos nutrem, nascem, são cultivados no seio familiar. Quando as drogas chegam e aprisionam qualquer que seja um integrante da família, este quadro é instalado. Sofrimento, amargura, angústia, tristeza, choro. Quando o vício chega na família, da mesma maneira. E sabe o que mais? Quando o inimigo, com a sua aparente vitória, mexe com a estrutura familiar, uma outra coisa que pode acontecer é a tentativa de procurar um responsável pelo problema. Aqui no capítulo de número 30, os homens colocam Davi como culpado. Vejam, a palavra do Senhor nos diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Por que queriam apedrejar a Davi? Porque haviam colocado Davi como culpado. Quando o inimigo, em sua aparente vitória, agindo no seio familiar, algo que geralmente acontece é o que nós chamamos de síndrome do Jardim do Éden. E o que foi que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quando Adão pecou,
comendo do fruto que Eva havia entregue para ele, e Deus aparece e pergunta a Adão: Adão, o que foi que você fez? Comeu da árvore que eu disse que não era para comer? E Adão respondeu: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Aí o Senhor vai falar com Eva e diz: Eva, que negócio é esse, Eva? Eva diz: eu não, Senhor, foi a serpente. E fica um jogando a culpa para cima do outro. O povo aqui estava querendo apedrejar Davi, colocando a culpa em Davi, pois quando o inimigo, em sua aparente vitória, agindo no seio familiar, o resultado é que queremos amenizar a nossa culpa, colocando o outro como culpado. Então a mulher chega e diz para o marido: culpado é você que me traiu. E o marido diz assim: não, culpado é você que não me amou. E um fica jogando o problema para o outro. E quando é um problema de vício, com um filho, ficam da mesma maneira. Tudo isso, queridos, porque o inimigo tem o objetivo de destruir a família. Tudo isso, amados e queridos irmãos, porque diante dos ataques do inimigo, sentimentos negativos, tristeza, amargura, angústia, choro, decepção, são cultivados no seio familiar. Tudo isso porque quando o inimigo, em sua aparente vitória, agindo no seio familiar, nós queremos procurar o responsável. Mas louvado seja o nome do Senhor, que este acontecimento em 1 Samuel capítulo 30, terminou diferente. E neste capítulo 30, mesmo diante dos ataques do inimigo, mesmo tendo levado todas as mulheres, todas as crianças, todas as demais pessoas que estavam lá em Ziclag, mesmo os soldados de Davi querendo apedrejá-lo, colocando-o como culpado, mesmo havendo muito choro, angústia, amargura, a Bíblia nos diz que Davi tem uma posição diferenciada. Diante dos ataques do inimigo, Davi reanimou-se no Senhor, o seu Deus. E eu quero dar essa palavra para você nesta noite, querido. Eu quero dar essa palavra para você, queridos moradores de João Dourado. O inimigo tem agido. Ele é o Deus deste século. Ele é o príncipe deste mundo. Ele vem com avidez, como a palavra nos mostra, como um dragão, lá em Apocalipse, ou como um falso leão, ávido para destruir, pois ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu quero dizer que em nome do Senhor Jesus há a solução para as famílias, a alternativa para as famílias, a esperança para as famílias. E a esperança está no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Podemos nos reanimar em Deus. E queremos ver rapidamente como agir diante dos ataques do inimigo. O que é que eu e vocês temos que fazer? Sabedores que o inimigo tem agido, sabedores que o inimigo tem tentado destruir a nossa vida, sabedores de um objetivo dele ferrenho, e ele é perseverante, ele não desiste, que um dos objetivos dele é nos ver no chão. O que é que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, diante dos ataques do inimigo, eu tenho que buscar força em Deus. Versículo de número 6, Davi reanimou-se no Senhor, seu Deus. Deus é o Senhor de sua vida, amém? Se Deus é o Senhor de sua vida, você pode se reanimar nele, aleluia. Em Deus eu pus a minha confiança. Uma vez falou Deus e duas vezes eu ouvi que o poder pertence ao Senhor, aleluia. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, jamais te abandonarei, disse o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele está conosco. Ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal nenhum. Deus, Ele é presente em todo o tempo em nosso ser. Podemos encontrar forças, pois Ele levanta aquele que está abatido, Ele coloca de pé. A Bíblia nos diz que Ele levanta do monturo necessitado e o faz assentar-se com os príncipes. A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado, reanima ou fortalece aquele que não tem mais força nenhuma.
Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Reanime-se em Deus, amado, em nome de Jesus. Reanime-se no Senhor, bendito seja o seu nome. Diante dos ataques do inimigo, o que é que eu tenho que fazer? Eu devo reanimar-me em Deus. Versículo de número 8, diz a palavra do Senhor: então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Presta atenção, querido, querida. Diante dos ataques do inimigo, eu preciso consultar a Deus. É isso. E sabe por que é importante isso? Porque diante do problema, diante da dificuldade, o que muitos de nós temos feito é consultar outra pessoa, é procurarmos um outro, é abrirmos o nosso coração. E nós temos que ter muito cuidado com quem estamos abrindo o nosso coração. Nós temos que ter muito cuidado com de quem estamos recebendo orientação. A Bíblia nos diz que o filho de Salomão foi receber orientação com seus coleguinhas de infância. E qual foi o resultado? O reino que estava unido foi dividido, o reino do norte e o reino do sul. Porque eles orientaram e orientaram mal. Mas nós encontramos inúmeros textos da palavra de Deus de pessoas consultando a Deus. E Davi, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque em suas resoluções, em suas decisões, ele sempre procurou a vontade do Senhor. Mesmo sendo falho, como a palavra nos mostra, Davi, ele teve problemas de ordem familiar, é verdade. Ele tem várias mazelas nesta área, a Bíblia nos mostra isso. Só que mesmo assim, ele é chamado na palavra como homem segundo o coração de Deus. Ele consultava ao Senhor. A verdade é que nós temos que buscar a Deus. A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós, com o afã de resolvermos logo o problema, com o desejo ardente de vermos a situação resolvida, nós muitas das vezes corremos o risco de trocar os pés pelas mãos e de darmos com a cabeça na parede. Davi não. Davi consulta a Deus. Enquanto todos estavam querendo apedrejá-lo, Davi busca a Deus. Enquanto o povo estava em grandiosa amargura, Davi busca a Deus. Enquanto estava havendo uma grandiosa tristeza, todo mundo chorando, sem ter mais força, Davi está buscando a Deus. Davi busca a Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Senhor, será que eu vou atrás? Será que eu tenho que perseguir o bando? Será que eu vou alcançar, Senhor? Presta atenção, querido. A palavra do Senhor nos diz que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o nosso clamor. A palavra de Deus nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando clamamos a Deus e esperamos a resposta de Deus, Deus responde no seu tempo, e a vontade do Senhor sempre é o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos que fazer feito Saul, primeiro rei de Israel, que diante de uma situação inquietante, ele busca a Deus, mas ele não tem paciência, ele não espera a vontade do Senhor, e ele termina fazendo o que ele queria, e terminou pecando, e terminou desobedecendo. Diante dos ataques do inimigo, busque a Deus. Querida irmãzinha, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com as próprias mãos, a destrói. Quer sabedoria? Peça a Deus. A todos dá liberalmente, e nada lhe impropera. Peça ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor
Busque ao Senhor. E a palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diante dos ataques do inimigo, eu tenho que me reanimar em Deus. Diante dos ataques do inimigo, eu preciso consultar a Deus. Diante dos ataques do inimigo, eu preciso obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele consulta a Deus, e Deus fala: Davi, vá. Vá, porque de fato você vai alcançar. Vá, Davi, porque de fato você vai libertar todos. Versículo de número 9 diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi obedeceu ao Senhor. Presta atenção, querido. Há muitos de nós, quando em oração, buscando a direção de Deus, e naquela aparente, entendam, aparente demora do Senhor, pois o Senhor não demora, o tempo é dele. Achamos que ele está demorando. Nós temos o hábito de fazer segundo a nossa vontade. Seja qual for a vontade do Senhor, por mais absurda que aos nossos olhos possam parecer, nós precisamos obedecer. A palavra do Senhor nos fala claramente assim: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. O Senhor Jesus, ele faz esse questionamento: será que quando vier o Filho do Homem, vou encontrar alguém que obedeça a minha palavra? Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós temos visto a igreja de Deus caminhando nos dias atuais por um caminho tortuoso, um caminho que muito que foge à sua palavra, onde muitos, dizendo-se voltados para ela, estão com práticas completamente fora da vontade do Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor, por mais absurdo que possa parecer. E eu vou dar um exemplo. Diz a palavra do Senhor que no final da tarde Jesus sobe ao monte e vai orar. E ele manda os seus discípulos entrarem no barco e passarem o outro lado do rio, do lago de Genezaré. E os discípulos estão passando. E Jesus vai ao monte e ele ora. Jesus orava muito, muito. Diz a palavra de Deus que na terceira vigília da noite, Jesus vê os seus discípulos no barco sendo atacados por uma tempestade. Jesus interrompe sua oração, desce o monte, começa a andar sobre as águas em direção ao barco. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus se aproxima, eles têm medo por terem pensado que era um fantasma. Já não bastava a tempestade solapando o barco, agora vem um fantasma para aborrecer. E Jesus diz assim: não tenham medo, porque sou eu. Pedro diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir andar sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Que coisa absurda. Como é que um homem pode andar sobre as águas? Mas, meus irmãos, se Deus estiver mandando, temos que obedecer. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira, e nós precisamos ter sensibilidade para sabermos qual é a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Muitas das vezes nós sabemos o que deve ser feito, olhando pela palavra, e não queremos fazer. E o Senhor nos diz, escrevendo em Tiago, que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, termina pecando. Temos que obedecer ao Senhor. Mulher, você tem que obedecer ao Senhor. Você deve honrar o seu esposo, como Cristo honra e honrou a sua igreja. Marido, você precisa obedecer ao Senhor. Deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Filhos, vocês precisam obedecer ao Senhor. Devem honrar os seus pais, como é apresentado na palavra de Deus. Pais, vocês precisam obedecer ao Senhor. Devem cuidar dos filhos, não provocá-los a ira, pois é assim que o Senhor nos diz a palavra. Diante dos ataques do inimigo,
eu tenho que reanimar-me em Deus. Diante dos ataques do inimigo, eu preciso consultar a Deus. Diante dos ataques do inimigo, eu preciso obedecer ao Senhor. Diante dos ataques do inimigo, eu preciso lutar em favor de minha família. Diga comigo: diante dos ataques do inimigo, eu preciso lutar em favor de minha família. Davi luta. A partir do versículo de número 16, a Bíblia nos diz que ele luta. Diz assim o Senhor: e descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelo, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Aleluia! Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção, querido. Você acredita que sua família é de Deus? Sim ou não? Presta atenção. A Bíblia diz em Atos 16:31: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Certamente a sua realidade deve ser semelhante à minha. Ainda há integrantes de nossas famílias que não foram rendidos ao Senhor, que ainda estão aprisionados pelo inimigo, que os amalequitas estão tomando conta, que estão fazendo arruaças, que estão humilhando, pisando, fazendo de gato em sapato. Mas em o nome do Senhor Jesus, nós podemos lutar em favor deles e apresentá-los diante do Senhor e clamar ao Senhor: Deus, resgata a minha família. Traz, Senhor, aqueles que estão longe, como o Senhor trouxe o filho pródigo. Davi, ele luta, ele não esmorece. Davi permanece firme. Agora presta atenção, querido, é muito importante isso. A Bíblia diz que Davi sai para lutar com um exército de 600 homens. 600 homens. Eu vou ler para vocês. Davi sai para lutar. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Sabe o que o texto está dizendo aqui? É que dos 600 homens que saíram com Davi, 200 desistiram, 200 ficaram do outro lado do ribeiro, 200 não continuaram, não perseveraram, 200 deixaram o cansaço tomar conta e falaram: não aguento mais. Mas em nome do Senhor Jesus, eu não quero que você esteja nos 200 que ficaram para trás. Meu desejo é que você esteja nos 400 que permaneceram, que perseveraram, que prosseguiram, que continuaram e que juntamente com Davi triunfaram, pois a vitória pertence ao povo do Senhor. Não desista, não esmoreça, não pare, continue, persevere. Eu li um pensamento que dizia o seguinte: se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas faça alguma coisa para sair de onde você está. Muitas das vezes nós estamos simplesmente de braços cruzados, vendo a desgraça, a derrota,
as investidas do diabo serem intensas em nossas casas, em nossos lares, minando os nossos relacionamentos familiares. E vez por outra o inimigo toma conta de um, vez por outra um outro esmorece, vez por outra um outro levanta e diz: não estou mais com vontade de ir para a igreja. E nós ficamos somente analisando, matutando e deixando a coisa acontecer. Presta atenção, querido, o inimigo vai continuar agindo. Como falamos, ele é perseverante, ele não desiste. Ele vai continuar sempre investindo em todo o tempo, em cada lar, em cada família, pois família é projeto de Deus. Mas diante das investidas do inimigo nós não temos que chorar, não temos que ficar com o coração cheio de amargura, de tristeza. Nós não temos que procurar um bode expiatório dizendo: você é que é o culpado por tudo que está acontecendo. Não! Diante dos ataques do inimigo, vamos reanimar-nos em Deus, amém? Diante dos ataques do inimigo, vamos buscar o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim nesta situação? Pois a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diante dos ataques do inimigo, vamos obedecer o que o Senhor tem a dizer. Como Maria falou para aqueles servos, diante daquele problema no casamento em Caná da Galileia: faça tudo o que ele vos disser. Obedecei ao Senhor, família. Diante dos ataques do inimigo, não vamos esmorecer. Perseveremos, lutemos e conquistemos, pois é o desejo do Senhor para as nossas vidas, para aqueles que lhes pertencem, é a vitória. A vitória pertence ao povo de Deus. Aleluia! Em Cristo Jesus, vamos dizer? Somos mais do que vencedores. Eu gostaria que você fechasse os olhos agora. E certamente você tem sido atacado pelo inimigo. Certamente o inimigo tem tentado destruir a tua casa, destruir teus relacionamentos, minando. Filhos têm sido ceifados por uma juventude caída, inclinada para o mal. Há muitos pais evangélicos que estão chorando amargamente, porque mesmo que eles permaneçam ainda na igreja, eles estão vendo os filhos no caminho tortuoso, no caminho largo que leva à destruição. Eu não sei se é o seu caso, eu não sei se é a sua situação. Há muitos lares que ainda estão incompletos, mas a palavra do Senhor nos diz que todos foram resgatados por Davi. A Bíblia diz que quando o Senhor libertou o seu povo do Egito, depois de 430 anos de escravidão, com muita veemência Moisés disse, o Senhor falou a Moisés: nem uma unha vai ficar no Egito. O Senhor quer a tua família por inteiro, todos os componentes da família servindo, adorando, prostrados ao Senhor. Eu gostaria que você clamasse a Deus por sua família. Eu quero dar essa palavra para você: não desista, não esmoreça, não faça feito os 200 que de cansados que estavam ficaram do outro lado do ribeiro e não contemplaram a vitória. Não desobedeça a Deus, não faça feito Moisés, que terminou ficando a ver a terra prometida somente de longe. Obedeça ao Senhor, compartilhe sua vida ao Senhor, o seu problema ao Senhor, creia no Senhor, entregue-se ao Senhor, e o mais o Senhor vai fazer. Eu quero clamar nesta noite. Eu sei que vocês já clamaram muito no decorrer deste dia, principalmente desta tarde, mas eu quero levantar um clamor ao Senhor em favor de famílias
que estão coentes ainda, presos pelo inimigo. E se é o seu caso, se coloque de pé e clame comigo. Senhor, a tua palavra nos diz que se crermos, veremos a glória do Senhor. Nós não temos dúvidas disso, ó Deus. Nós cremos em Ti. Cremos em Ti, Senhor. E queremos ver a Tua glória manifestada em cada lar aqui presente, em cada família aqui representada. Famílias que não são outras, mas é a família do Senhor representada aqui em João Dourado. Mas família, Senhor, que ainda conta com vários integrantes, longe do Teu caminho, longe do Teu aprisco. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos estas vidas no profundo desejo de que o Senhor, com graça, com poder, com misericórdia, que o Senhor os livre, Senhor, das mãos dos amalequitas, que o Senhor os livre, ó Deus, das mãos do inimigo, que o Senhor os livre, Senhor, do curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Oh Deus amado, opera com poder e grande glória. E nós queremos nesta noite voltar para os nossos lares cheios de júbilo, de alegria, de contentamento, na certeza de que o Senhor que está conosco nos agraciou e nos abençoou, em nome do Senhor Jesus. Fortalece o teu povo, ó Deus. Fortalece a tua igreja, Senhor. Daqui seja uma igreja obediente à tua voz. Daqui seja uma igreja que caminhe na direção, na condução do teu Espírito. Uma igreja forte, renovada pelo poder do Senhor. E que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante do cansaço, possam continuar firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, estas famílias aqui representadas, com a tua graça, com a tua bênção, com o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você puder, dê um abraço na pessoa que está do teu lado, diga: seja abençoado, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe em nome de Cristo. Glória a Deus. Obrigado, reverendo Hermil. Amanhã pela manhã e à noite estará conosco também o cantor Roberto Carvalho. Mila vai cantar uma música muito bonita, que é também uma oração. Medite na letra dessa música. As irmãs lá da igreja, departamento do Benço, está vendendo ali atrás mugunzá, né? Para esse frio aí, é bom você aproveitar e aquecer o frio. Vá até lá, compre o copo de mugunzá e aproveite esse momento de confraternização. Mas vamos continuar louvando o Senhor. Depois os irmãos vão continuar cantando mais alguns cânticos. Deus abençoe a sua vida ricamente, poderosamente. Descubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão. Fortaleça a fé em nossos corações. Que os nossos filhos te sirvam com amor. Benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama. Ó, vem, Senhor, mora
Jesus. Serviremos a Deus, mulher. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus, mulher. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o seu nome, meu Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Na palminha! Minha casa e eu serviremos a Deus, mulher. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o seu nome, meu Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Oh, minha casa e eu serviremos a Deus, mulher. Minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu